Mais um dia de leitura do nosso livro, seguimos aí agora para o dia 13. Realize todos os seus desejos. Olha que promessa tentadora. A imaginação é o verdadeiro tapete mágico. Norman Vincent, escritor. Se tiver seguido os exercícios mágicos dia após dia, que é difícil, né, gente? Porque o comprometimento é uma das coisas que mais tem nos afastado de alcançar aquilo que a gente deseja. A gente quer muitas coisas, a gente quer o corpo dos sonhos, a gente quer que o negócio emplaque, a gente quer estar com a mente melhor, enfim, mas se comprometer, quer fazer as coisas diariamente, aí já são outros 500. Mas vamos lá. Se você tiver seguido os exercícios mágicos dia após dia, e é a essa altura, provavelmente já terá construído uma extraordinária base de apoio ao praticar a gratidão por tudo que recebeu e continua a receber em sua vida. Hoje, no entanto, é um dia empolgante. Já gostei até do título, pois você vai começar a usar o poder mágico da gratidão para realizar os seus sonhos e desejos. Centenas de culturas nativas ao longo dos séculos praticaram a tradição de agradecer por aquilo que desejavam antes de recebê-lo, criando cerimônias elaboradas para colocar o máximo possível de energia no ato de dar graças. Desde a antiguidade, os egípcios celebravam a estação das cheias do Nilo para garantir o fluxo constante de água no rio. O Nilo, né, ele era uma verdadeira estrada por onde é, escoavam, né, alimentos, não só nos barcos, mas depois, quando o rio baixava, eles usavam ali aquele lodo que se formava na margem para poder impulsionar pedras imensas, né, para construção. Não existiam ainda tratores, né, caminhões, enfim. Então, o Nilo era realmente algo extremamente importante para a vida das pessoas ali. Os indígenas norte-americanos e os aborígenes da Austrália executavam danças da chuva. Várias tribos africanas realizavam cerimônias para dar graças ao seu alimento antes de sair para caçá-lo. E o próprio sentido das orações antes, né, das orações em todas as culturas e religiões, está em agradecer antes de receber a graça desejada. É importante a gente entender que quando a gente pede, né, e nós somos muito pedintes, eu vejo um número imenso de mendigos espirituais que estão ali clamando, pedindo. As igrejas trazem muito esse conceito de implorar, de pedir, de chorar, de se debruçar. Esse lugar é o lugar da falta, né? Então, Deus já te deu tudo. Você que tem que estar na energia para receber. É simples assim. Então, o seu lugar é já agradecer por ter recebido e se esforçar e trabalhar em você para elevar-se a ponto de conseguir pegar da prateleira. É isso. Elevar a nossa energia, elevar o nosso estado consciencial não é uma tarefa fácil, principalmente no mundo atual, no mundo que nós vivemos, que nos mostra que tudo é muito material, que o que eu vejo é o que existe. Então, como é que eu vou agradecer uma coisa que não existe? Como é que eu vou me manter feliz se estão acontecendo um monte de coisas ruins aqui? Percebem como é que é o nível da dificuldade? Mas vamos seguindo. A lei da atração afirma que semelhante atrai semelhante. E é por isso que eu falo, quem está, né, recebendo aí o mal na sua vida é porque está no mal. Dentro dela, ela está no mal. Então, ela não é vítima, não existem vítimas. O que significa que você precisa formar em sua mente uma representação ou imagem que se assemelhe àquilo que deseja. Então, para atrair seu desejo, você precisa se sentir como se já tivesse alcançado, para que a maneira como se sente também seja semelhante à maneira como se sentirá ao obter o que deseja. Ou seja, tudo aquilo que você quer está numa energia alta. As coisas que você deseja criam em você uma energia alta de alegria, de satisfação, de contentamento, de amor. Então, se você estiver se imaginando, recebendo já no meio daquilo, a sua energia aumenta. Aumentando a sua energia, você consegue estar na mesma linha daquilo que você está desejando, né? O problema é que a gente muda de energia, porque a gente se envolve muito facilmente com as situações contrastes que estão acontecendo no nosso meio, e mais uma vez a gente dá muita atenção
às coisas aqui materiais. É muito mais fácil, podem acreditar, eu tirar um dia para arrumar a casa toda do que eu sentar e realmente me concentrar, fazer os meus projetos, propósitos, me alinhar. Isso dá bastante trabalho, gasta muita energia. O nosso cérebro ele prefere executar. É muito mais fácil eu tirar um dia para academia do que eu conseguir me alinhar e conseguir vibrar na energia necessária e aumentar a minha energia, que não é simplesmente fechar o olho e fazer um pedido mágico para o Papai Noel, né? Tem a ver com um alinhamento vibracional que precisa aí da limpeza de muita coisa que fica guardada, né? E que está aí os seus lixos internos, as suas maldades internas, as suas sombras, que tiram você desse alinhamento, comportamentos, padrões que você faz sempre e fala que, eu sou assim, e você quer alcançar coisas diferentes, você não alcançará. Então, esse trabalho de se modelar, literalmente se modelar, se esculpir, é como uma escultura, né? Você tem que arrancar pedaços. Dói, é difícil, é cansativo, é repetitivo e vai durar a vida toda. Mas é a única maneira da gente conseguir estar numa vibração de permissão para que a gente possa alcançar aquilo que a gente deseja. A forma mais fácil de fazer isso é ser grato pelo que você quer antes de recebê-lo. Se a ideia de usar a gratidão para receber o que quer nunca tiver lhe passado pela cabeça, você acaba de descobrir mais um de seus poderes mágicos. As palavras contidas na própria Bíblia Sagrada prometem exatamente isso. Pois a quem tem gratidão, tudo será dado. E a quem não tem, né, e será dado em grande quantidade, terá em grande quantidade. A gratidão é algo que você precisa ter antes de poder receber, o que quer que seja, e não algo que você simplesmente demonstra depois que algo bom te aconteceu. A maioria das pessoas se sente grata depois de receber algo, mas para fazer com que seus desejos se realizem e trazer a abundância a todas as áreas da sua vida e mudá-la por completo, você precisa ser grato antes e depois. E essa sensação de eu recebo e aí eu agradeço é muito impregnado no nosso inconsciente, porque socialmente foi o que a gente aprendeu, né? A gente recebia algo, um presente, um favor, e aí a gente agradecia. Então a gente não foi educado para agradecer os nossos desejos. E isso é muito, muito importante. Muitas de vocês fazem aí o pote da gratidão, ou mesmo o caderno da gratidão. Eu gosto muito, principalmente nos momentos em que eu entrei mesmo no fluxo ali da gratidão, que eu estou sentindo aquela sensação maravilhosa de estar agradecendo, né, os meus bilhetinhos. No meio daquilo eu coloco a gratidão de algo que eu ainda não conquistei, meio que para enganar o cérebro, sabe? Assim, naquele momento de empolgação. A gente vai agradecendo, agradecendo várias coisas reais que já estão aqui, e aí se agradece uma que você quer que aconteça ali no meio, já entra nessa energia. Fica aí uma dica que é muito top. Bom, a gratidão é algo que você precisa ter antes de poder receber o que quer que seja. E não algo que você simplesmente demonstra depois que algo bom lhe aconteceu, né? Já falei isso, vamos reforçar. A maioria das pessoas se sente grata só depois de receber algo, mas para fazer os seus desejos se realizarem é importante, né, entender essa abundância e agradecer sempre antes. O que nós temos hoje, né, e eu trabalhando com isso, é uma área que cada vez mais eu tendo, né, a ter uma força e uma intensidade maior, e isso vai ser meu compromisso também nos próximos tempos. É um mundo de pessoas, né, com muitas carências, com muitas dependências emocionais. Então, essas pessoas, elas estão ali não como um adulto que tem essa consciência de gratidão, mas como uma criança que se sente desamparada porque não está recebendo aquilo que ela acredita que precisa naquele momento. Então, fica muito difícil quando a gente está na nossa criança agradecer algo antes, porque a criança não tem, né, essa estrutura mental, ela não consegue ter essa noção, ela vai agradecer o que ela está vendo, né? O que está na mão dela. Inclusive, as promessas para as crianças são muito complexas, porque se você promete que ela vai no final de semana, no parque, ela fica te perguntando todos os dias se é hoje, se é hoje, se é hoje, porque ela não tem essa noção da temporariedade, né? Então, observe se a sua mente está trabalhando, que a grande maioria que está, num padrão infantil, né? De desejos, de construção, de percepção, né? Dos seus desejos. Bom, ao demonstrar gratidão sincera,
pela realização do seu desejo com antecedência, na sua mente você forma uma imagem como se já o tivesse alcançado e sente-se realizado. Se continuar agarrado a essa imagem e a esse sentimento, né, você receberá o que deseja como em um passe de mágica. Você não sabe como irá recebê-lo, nem é sua função descobrir. Você, por acaso, procura saber como a gravidade vai mantê-lo preso ao chão quando for dar um passeio? Não, apenas confia, sabe que ao sair para passear, a lei da gravidade garantirá que isso aconteça. Lembrei de um filme que tem na Netflix que se chama O Homem Sem Gravidade, que mostra exatamente como seria se a gente não tivesse sobre o nosso corpo a lei da gravidade atuando. Uma dica, bem engraçado. Da mesma forma, você precisa confiar e saber que quando você é grato por aquilo que quer, a magia da gratidão vai atrair seus desejos até você, pois esta é uma lei do universo. Bom, sempre lembrando que o tempo não é seu e que nós somos co-criadores. Isso significa que a sua parte você deseja, você faz, mas se Deus, universo, quem que você quiser chamar, não estiver em sintonia de acordo com aquilo, não acontecerá. E aí a culpa não é sua, é simplesmente porque a cocriação depende do seu sócio maior. Bom, o que você mais deseja neste momento? No começo desse livro, eu lhe pedi que tivesse muita clareza sobre o que você deseja em cada área da sua vida. Se ainda não fez isso, está na hora de fazê-lo. É a história da gente lendo, passando para frente e não se dedicar tempo suficiente para os exercícios. Então agora, né, é hora até de refazer quem fez. Parar e escolher, né, o que que você quer para cada área nesse momento da sua vida. Consulte as listas que você fez, se você foi uma das pessoas que fez, ou faça agora, né, essas listas, dos seus 10 principais sonhos para este exercício mágico. Eles podem estar ligados a diferentes áreas da sua vida, como finanças, saúde, família, relacionamentos, ou como talvez prefira escolher dessa em uma só área, que deseja muito modificar completamente, como, por exemplo, a sua carreira, a sua família, o seu corpo, a sua saúde, né? Seja bastante claro e detalhista quanto ao que quer, para poder ver as mudanças trazidas por este exercício. Imagine que está encomendando ao universo seus 10 principais desejos. Imagina que você está fazendo uma compra na Amazon. Pois, na verdade, ao usar a lei da atração, é exatamente isso que está fazendo. Você está buscando, né? Está clicando e colocando no carrinho de compras. Sente-se diante do seu computador ou pegue papel e caneta e crie uma lista dos seus 10 principais desejos, como se já os tivesse recebido, igual ao modo a seguir. Obrigada, obrigada, obrigada por pontinho, pontinho, pontinho. Preencha a lacuna com seu desejo, como se ele já tivesse sido realizado. Por exemplo, obrigado, obrigado, obrigada por ter obtido pontuação alta o suficiente nas minhas provas para garantir uma vaga na universidade que eu queria. Obrigado, obrigado, obrigada pela excelente notícia de que vamos ter um bebê. Obrigado, obrigado, obrigada pela casa dos meus sonhos, que tem tudo o que queríamos até nos mínimos detalhes. Obrigado, obrigado, obrigada pela conversa incrível que eu tive ao telefone com meu pai e melhorou muito o nosso relacionamento. Obrigado, obrigado, obrigada pelos ótimos resultados dos meus exames médicos que mostraram que eu estou saudável novamente. Obrigada, obrigada, obrigada pelo dinheiro inesperado que recebi, que é exatamente a quantia de que eu precisava para minha viagem de férias à Europa. Obrigada, obrigada, obrigada por nossas vendas terem duplicado esse mês. Obrigada, obrigada, obrigada pelas ideias que ajudaram a conquistar nossa maior cliente até agora. Obrigada, obrigada, obrigada pelo companheiro perfeito. Obrigada, obrigada, obrigada por nossa mudança ter sido tão fácil e descomplicada. Escrever obrigada 3 vezes seguidas é uma atitude poderosa, pois evita que você desperdice palavras e aumenta o foco na sua gratidão. Também é uma fórmula mágica, porque 3 é o número de todas as novas criações do universo. Por exemplo, é preciso um homem e uma mulher para gerarem um bebê. O homem, a mulher e a criança totalizam 3 e completam uma nova criação. A mesma regra dos 3 se aplica à criação de tudo no universo, inclusive dos seus desejos. Portanto, quando você diz obrigada 3 vezes, está usando o número mágico da criação
e uma fórmula mágica secreta. Se eu não me engano, nunca estudei muito a fundo sobre isso, mas lembro de já ter ouvido falar que o código Grabovoi 333 é muito poderoso. Então, agora estamos entendendo aqui o porquê. O segundo passo do exercício, realize todos os seus desejos, consiste em saturar seus desejos com uma quantidade ainda maior de gratidão. Você pode completar essa etapa a qualquer momento, seja enquanto estiver listando os seus 10 principais desejos ou ao longo do dia. Uma observação aqui antes de continuarmos. Duas coisas que me lembrei. Primeiro, a respeito, né, de uma técnica usada, 3 vezes 33, a pessoa escreve, né, como aqui, fazendo uma afirmação já de gratidão por algo que deseja, por 3 dias seguidos, 33 vezes, tem 5 vezes 55, né? Deve ter a ver aí com esses números. São essas questões, estruturas, técnicas, né, que são colocadas e que, claro, né, gente, tirando todo esse lugar mágico que a gente infantilmente às vezes pensa, sempre é uma maneira da gente fazer uma manutenção de foco ao escrever aquilo que a gente quer, né, de uma maneira concentrada, repetida, progressiva, firmando ali. Porque eu não sei vocês, mas acontece muito isso comigo. Às vezes eu quero uma coisa, no dia seguinte eu já não estou querendo tanto. Eu já estou pensando se será que é isso mesmo que eu quero, né? Então, quando a gente tem desejos que são muito firmes, eles se acontecem porque é muito forte em você o seu desejo. Então, para todo mundo que tem dificuldade nesse momento de escolher o que quer, porque ainda não está comprometido, porque isso não significa que vai cair um balão mágico com o seu presente. Significa que você vai ser orientado, vai ganhar energia para poder trabalhar, para poder ganhar o dinheiro, para poder conquistar. É por aí, né? É um movimento. Você só está criando um campo favorável. Isso não significa que é um presente do Papai Noel que vai botar na chaminé. Então, eu me lembrei aqui disso. Outra coisa que eu acho que é bem importante falar aqui é a respeito da importância de escrever com a mão. Nós estamos, né, no movimento muito das digitações, mas a mão, essa conexão neuromotora, ela é muito, muito poderosa. Então, é por isso que eu insisto, tenham cadernos, façam anotações, escrevam à mão. Isso potencializa muito tudo que vocês fizerem. Seguindo em frente, o segundo passo do exercício realize todos os seus sonhos e desejos consiste em saturar seus desejos com uma quantidade ainda maior de gratidão. Você pode completar essa etapa a qualquer momento, seja enquanto estiver listando seus 10 principais desejos ou ao longo do dia. Para encher cada um dos seus desejos com o poder mágico da gratidão, pense no primeiro desejo da sua lista e responda mentalmente as seguintes perguntas, como se já tivesse recebido, ok? Qual emoção sentiu quando o seu desejo foi realizado? A emoção. Puxa ela de você. 2. Qual foi a primeira pessoa para a qual você contou, mandou mensagem, ligou, que havia realizado o desejo? Como é que você fez isso? Foi por telefone? Foi por mensagem? Foi por áudio? 3. Qual foi a primeira coisa que você fez quando o seu desejo se concretizou? Ao responder essa pergunta, inclua o máximo de detalhes possível. Por fim, releia cada desejo de sua lista e siga os mesmos passos para que cada um deles, né, até ter completado todos os 10, gaste pelo menos 1 minuto para cada desejo. Eu gosto muito, né, e já falei isso para algumas das meninas, das minhas alunas, principalmente quando a gente tem isso muito formatado do que a gente quer, imaginar que você está dando uma entrevista. Alguém está te entrevistando, está te perguntando como foi, como é que você conseguiu, o que que aconteceu, o que que você sentiu, e aí você consegue, né, elaborar. Ou então, como se você estivesse verdadeiramente encontrando um amigo, e esse amigo está te perguntando e você está contando para ele a história de como é que foi, né, a trajetória até chegar lá. Isso também ajuda muito o nosso cérebro a ir criando na mente essa estrutura toda. Bom, por fim, releia cada desejo da sua lista, siga os mesmos passos para cada um deles até ter completado todos os 10, gaste pelo menos 1 minuto para cada desejo. Se quiser fazer algo realmente poderoso e divertido, crie um quadro mágico para fixar gravuras que representem os seus desejos.
Coloque em um lugar onde possa vê-lo com frequência e preencha-o com as imagens que recortar. Escreva com letras grandes as palavras obrigado, obrigado, obrigada no seu quadro mágico, e esse exercício pode ser feito envolvendo toda a sua família, pois é uma atividade que as crianças adoram. Imagine que seu quadro é verdadeiramente mágico e que sempre que você coloca uma gravura representando qualquer um dos seus desejos, começa a atraí-lo no mesmo instante. Sua gratidão constante por esse desejo irá puxá-lo como um imã em direção à sua vida. Esse quadro mágico, né? Isso já é antigo, eu acho que muita gente já sabe sobre isso. Ao invés de colar as figuras, você pode desenhar se você tem habilidade. Isso potencializa ainda mais porque está usando o seu poder de criação, né? Que é o desenho, que é o pintar. Você pode fazer também isso como uma caixa. Tem gente que não tem onde pregar esse quadro, não quer que outras pessoas vejam. Então você pode ter uma caixa. Eu lembro que uma vez eu tive uma caixa de desejos. Eu ia cortando as figuras que eu via nas revistas, né? Na época a gente tinha muita revista e ia colocando ali para poder, né, ter como um supermercado experiências que você deseja ter, situações. Lembrem sempre, gente, de escolher experiências coisas você quer porque você acredita que aquelas coisas te trarão experiências. Então, já escolhe a experiência, né? A experiência de viajar pelo mundo, e aí aquela experiência de sentir, sei lá, vamos botar aqui, a experiência de aprender sobre a cultura egípcia, e aí o que você vai fazer é ir para o Egito, e aí você vai ter essa sensação, essa experiência, sentir o calor, né? Sentir toda aquela movimentação. Então, escolham por experiências, ok? Bom, então, seguindo aqui agora para o exercício mágico número 13, é muito importante, né? A gente entender que o livro ele foi escrito, e por isso tem esse nome, A Magia, com um objetivo lúdico. É muito interessante, já escutei isso uma vez, né? O preconceito que algumas religiões incutem na mente das pessoas de acreditar que magia é algo do demônio, né? Para algumas religiões, tudo é do demônio. Magia é algo mágico. A magia do Natal. Eu nunca vi ninguém ter medo da magia do Natal, né? A magia da cozinha, a magia da chocolateria, a magia dos presentes. Então é algo lúdico, é algo leve, é algo encantado. E é por isso que ela escreve dessa forma, né, a autora? Ela está trazendo aqui uma coisa mágica, ela está trazendo uma coisa lúdica. Ela não está querendo trazer, né? E claro que nós, espero, né? Com essa noção que a gente tem, é claro que a gente não está aqui imaginando que tudo vai aparecer por mágica. Ela está criando um campo favorável, o campo da criança, o campo, né, bondoso, amoroso, que tem essa sensação aberta para conseguir construir uma mentalidade a partir dos exercícios. Então, isso é bem importante, né? Entender que não é uma coisa idiota, mágica, como muita gente acredita e pensa, que vai aparecer coisas do nada na sua vida, porque você colocou num quadro de visualização e ficou ali olhando para ele, sem fazer nada, sem trabalhar, sem estudar, sem se comprometer, sem recomeçar, sem perceber que não deu certo, que vai ter que fazer de novo, tá? Então é por aí, não vamos esquecer disso. Exercício mágico número 13. 1. Enumere suas bênçãos, faça uma lista de 10 bênçãos, escreva por que você se sente grato. Releia a sua lista e ao final de cada item diga obrigado, obrigada, obrigada. Máximo, sentindo o máximo de gratidão possível. 2, sente-se diante do seu computador ou com uma caneta, né, e um diário, opte por essa segunda opção, de preferência. Faça uma lista dos seus 10 principais desejos. Escreva obrigado 3 vezes antes de cada um deles, como se já o tivesse recebido. Por exemplo, obrigado, obrigado, obrigada por ter feito a linda viagem da Amazônia e ter sido uma viagem transformadora. É uma das coisas que já está chegando e que um dia foi um desejo que levou um tempo para se concretizar, teve um trabalho para ser feito, teve toda uma movimentação e agora é realidade. Então é exatamente assim. Lembrando que eu tenho um quadro de viagens em que eu colo lá na minha parede todos os destinos que eu quero ir, sem colocar data, sem colocar pressão, sem ficar ali chorando porque eu ainda não conheci tal e tal e tal país.
e as oportunidades vão chegando para mim, né? Os momentos certos, as percepções que agora é hora de ir para cá, agora é hora de ir para lá, agora é uma melhor época para isso, para aquilo, e aí eu vou criando na minha mente e isso vai sendo realizado. Porque para mim viajar faz parte, né, de toda a minha natureza, de todo o meu propósito. Meu propósito de vida e de trabalho inclui viajar. Por isso que, para mim, viajar está lá no meu quadro. Então, você faça seu quadro com as coisas que são principalmente conectadas ao seu propósito. Bom, porque aí ganha, né, uma outra realidade aí. 3, responda mentalmente as seguintes perguntas, como se já tivesse recebido cada um dos seus desejos. Imagina que é a entrevista aí, tá? Que emoções você sentiu quando o seu desejo foi realizado? Qual foi a primeira pessoa para a qual você contou que havia realizado o seu desejo? Como é que você fez isso? Como é que a pessoa ficou? Qual foi a primeira coisa que você fez quando o seu desejo se concretizou? Ao responder essa pergunta, inclua o máximo de detalhes possíveis. Uma frase que eu gosto muito, muito, muito de falar e de ensinar é quando a gente realiza um desejo, né, algo que foi uma meta e às vezes levou muito tempo para ser realizada, é sou uma mulher realizadora, porque isso um dia foi um sonho e hoje é realidade. Então, quando eu piso no aeroporto, por exemplo, né, indo para uma viagem que eu escolhi, que eu desenhei, que eu criei, eu falo isso. Então, lembrem sempre, né, aqui, imaginem vocês já repetindo essa frase, falando sobre essa frase, a partir de algo que chegou na sua vida. Por fim, releia cada desejo em sua lista, dando toda a ênfase à palavra mágica obrigada, para que possa senti-la o mais profundamente possível. Sinta cada vibraçãozinha sonora do obrigada. Se quiser, monte um quadro mágico, recortando algumas gravuras para colocar nele, pendurando em algum lugar onde possa vê-lo com frequência. Escreva nele com letras grandes as palavras obrigado, obrigado, obrigada. Bom, como hoje cada vez mais é difícil ter revistas, você pode, por exemplo, encontrar imagens no computador, imprimir e colar. Ou outra ideia, que acaba não tendo a mesma função do quadro, é fazer um PowerPoint e colar ali as imagens daquilo que você deseja. Claro, se comprometendo a ver o PowerPoint, a abrir. Existem programas, aplicativos em que você consegue fazer isso, né? Em que você tem ali a visualização de coisas que você quer, com música, com frases, enfim, você pode pagar por esse aplicativo e ver continuamente ali os seus desejos. Eu tenho uma seguinte perspectiva sobre isso. Eu acredito que a gente deve ter, claro, sonhos, mas sonhos no que diz respeito a preferências, não concluir e definir nada. Porque às vezes o seu caminho vai ter outras coisas que você vai sentir a mesma emoção que não é, por exemplo, exatamente ali. Então, por exemplo, quando eu crio o meu quadro de visualizações das viagens, né, que na verdade só tem lá os destinos. Se eu quiser dar mais ênfase, eu posso colocar ali as figurinhas. No meu PowerPoint eu já coloco mais, né? Já consigo ter mais essas imagens. Eu vou entendendo o que eu quero sentir em cada viagem e vou colocando em aberto ali. Não é algo que, se eu não realizar, eu vou morrer. Porque se eu não for para o Laos, eu posso ir, por exemplo, para a Islândia e na Islândia sentir essa sensação de conexão, né, de conexão com pessoas, com a emoção, o ambiente. Percebem? Então, isso também faz a leveza acontecer no processo. Claro, eu estou falando aqui de viagens, que é uma coisa muito básica, né? E que é muito mais fácil você destinar coisas, mas na nossa experiência pessoal, às vezes a gente escolhe, eu quero trabalhar com isso, isso e isso, dessa forma, a gente conclui, define e conclui. E às vezes é algo maior que isso. Então, tenha preferências e não apegos para as experiências maiores da sua vida. Bom, seguindo, por fim, logo antes de dormir, coloque a sua pedra mágica na mão e diga a palavra mágica, obrigada, 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 né, pela melhor coisa que lhe aconteceu durante o dia. E assim encerramos um capítulo bem especial, né, que todo mundo adora, a hora de fazer pedidos, todo mundo gosta. Mas lembre-se sempre, esses exercícios, principalmente quando a gente está
mentalizando, né, pedidos que a gente deseja, são importantes serem feitos quando a gente está alinhado. Ou seja, cria, antes de fazer o exercício, uma emoção de amor, de alegria, uma emoção, lembra aí dos bichinhos de estimação, aquela sensação gostosa do bebê, do cheirinho. E aí sim, alinhado nesta energia, você vai para o exercício propriamente dito, ok? Bom, um beijo para vocês, até o nosso próximo capítulo.